Olá, meus amigos, mais uma vez chegando até você pelo canal do YouTube da Igreja Batista do Planalto. A igreja fica na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, no Papicu. E hoje eu estou assim com o estúdio cheio, lotado de personalidades, atrizes e atores, porque nós concluímos agora o culto de domingo na nossa igreja e eles apresentaram uma peça que é Controle Mental, de autoria do Yuri, nosso dramaturgo, aquele que é autor, diretor e que faz toda a nossa parte de arte aqui na Igreja Batista do Planalto, nosso ministério Avivarte. Então eu estou hoje aqui com a Ana Oliveira, com a Juliana Azevedo, estou aqui com o João Vitor, o Gabriel Sena, Letícia Silva, Maciel Rocha, Yuri, já falei, mas repito, Yuri Nascimento e Daniel Barbosa, que está por trás das câmeras, ele que é o nosso diretor de mídia. Queridos, nós acabamos de participar de um culto, onde foi um culto teatral, onde vocês apresentaram essa peça. Que é para vocês, alguém aí começa, que é para vocês apresentar uma peça dessa, de boa qualidade, com história, com assunto, com vida, numa igreja, num culto, um teatro num culto, como é isso? Me explica aí. Primeiramente, eu acho uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está abordando temas muito real, que às vezes até mesmo nós que estamos contracenando somos atingidos. E, como já diz, é uma batalha espiritual, né? Então é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso, porque nós temos que estar firmes no Senhor, e todo mundo sabe que isso é um desafio muito grande. Né? Mas ao mesmo tempo é prazeroso, ao mesmo tempo a gente se sente completo por servir a Deus. Mas assim, a parte que mais é difícil para todos nós é a responsabilidade mesmo de falar isso para a igreja. Que legal. Gabriel Sena, como é que é fazer um ensaio logo na primeira semana? Você pega a peça, aí vê tudo vazio, auditório sem ninguém, só a equipe estudando o personagem. Como é isso? Assim, nessa peça em específico, em algumas outras, né, o Yuri quem foi o diretor da peça, quem criou. E se inicia quando é enviada a peça no grupo, né? Nós temos um grupo do Avivarte, então é enviado a peça e todos que estão participando vão lá ver a peça e a gente começa a ler. Nós começamos a ver os personagens, começamos a ver a história e aí a gente passa a conhecer um pouquinho. Aí que começa o ensaio, né? Conhecendo a peça. Então nós vamos vendo as falas, vamos conhecendo os nossos personagens, quem nós vamos ter que fazer. E aí sim nós viemos para a igreja ensaiar. É bem diferente, sem ter um público. Sempre na hora fica muito melhor do que todos os ensaios, é impressionante. A expectativa, emoção, exatamente. De gente vendo, né? De barriga. Sente aquele friozinho ainda, né? Aquele friozinho. É muito legal. Yuri fez a peça, escreveu o texto, tem um roteiro dos personagens. Quando chega todo mundo para ver o seu personagem, tem adição ao texto, tem adição de um personagem, tem algum encaixe ou tem aquela sublima aqui um texto? Como é que é? Sempre tem. Eu sempre deixo também eles muito livres para acrescentar ou tirar algo assim do texto, mas geralmente eles acrescentam. Porque quando eles recebem os personagens, eu sempre falo que eles têm que ter a atitude do personagem. Tipo assim, não é a Juliana atuando, ela tem que criar um personagem para ela atuar naquele momento. E quando a gente cria um personagem, uma personalidade, a gente acaba criando também uma forma de falar. Entendi. Então eles sempre encaixam essa forma de falar no seu texto. Como se adquire isso é a essência do personagem. Entendi. Você incorpora ali naquele momento aquele personagem. O cara mal vai ser mal mesmo. Mas o bom vai ser bom, né? E é interessante porque a gente tenta não se apegar ao texto lá e totalmente decorar ele, né? Mas a gente também tenta entender o que aquele personagem está passando, quer transmitir naquele momento, naquela peça. Então a gente, dentro disso, a gente consegue desenvolver até melhor
as nossas falas, desenvolver melhor a nossa atuação, porque a gente tem um entendimento do personagem, não tem só aquela coisa de decorar uma fala, né? Mas é realmente entender aquele personagem, a ação dele, a mensagem que ele vai estar passando, que aí já facilita bastante a nossa desenvoltura na hora da peça. Essa apresentação de hoje, a peça de hoje, Controle Mental, ela falava muito assim da guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo na vida daquele que professa a fé, que busca a igreja, que tem uma vivência com Deus. É o diabo querendo tragar. E a própria Bíblia diz, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Como é vivenciar essa experiência, partindo da premissa de um texto sagrado, um texto da Bíblia, de Efésios 6, 10 a 17, que é a armadura de Deus. Paulo falando à igreja em Éfeso, dizendo, olha, vocês têm que estar seguros, revestidos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Então, calça o sapato, né, da fé, bota o escudo, coloca o capacete da salvação, a espada, né, que é a palavra de Deus. Como é vivenciar uma peça dessa natureza, sabendo que a Bíblia narra exatamente isso, que é a nossa vida diariamente, que é o que nós estamos vivendo no mundo hoje, essa guerra entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Como é isso aí, Juliana? Me explica aí. Pronto, é interessante porque na peça a gente vai justamente citar vários exemplos de coisas que o inimigo quer colocar na nossa vida, né? Preguiça, indisposição, frieza espiritual, a cegueira, né? Principalmente a gente vai até contextualizar na juventude de hoje, né? De realmente os olhos fechados espirituais, olhos espirituais fechados, e tudo isso que realmente é o inimigo querendo entrar na nossa mente para controlar mesmo e nos afastar de Deus. E às vezes são coisas que a gente nem, da nossa rotina, que a gente nem percebe, né? Então, algo muito sutil, né? Parece que está dentro do nosso contexto de vida e vai caminhando. E é justamente isso que a gente quer mostrar na peça, né? Como às vezes o inimigo ele é sutil, como o inimigo ele é bem astuto nas suas estratégias para justamente tentar nos dominar, né? Então o intuito é passar esse exemplo, né, do que o inimigo quer fazer, mas ao mesmo tempo mostrar que nós precisamos estar sempre fortalecidos em Cristo, revestidos justamente da armadura de Deus, para a gente poder vencer justamente essas armadilhas, né? Letícia, você é uma jovem, faz parte do Avivarte, está aí no grupo de teatro da Igreja Batista do Planalto. Você teve uma participação, você fez exatamente aquela menção de que realmente existe o mal querendo destruir a vida da pessoa, mas há o bem querendo resgatar essa pessoa. Aí você fala através da oração, você está orando, você está jejuando. Como é que você entende isso? Há uma intercessão forte para que a pessoa possa se sentir segura no reino de Deus, segura pela oração? Como é que você entende isso? É muito importante. Quando o Yuri me chamou para participar da peça, eu meio que quis assim, me fazer de doida, pensar e não querer participar. Mas eu comecei a ver o roteiro, né, que ele passou, e foi algo que Deus trabalhou muito no meu coração. Porque a gente muitas às vezes esquece que existe uma guerra espiritual, que a gente mesmo na nossa vida faz parte disso, tem isso diariamente na nossa vida. E eu comecei a refletir sobre tudo e eu vi em alguns pontos que aquilo acontecia na minha vida. E eu comecei a falar com o Senhor, eu não quero essa vida para mim. Eu creio que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. E foi onde eu comecei a ler o texto, e meu texto fala que a gente precisa estar focado nas coisas do céu, a gente precisa estar focado na palavra de Deus. Isso. E tudo isso, a gente sabe que existe essa guerra, mas é fácil vencer ela se a gente estiver firmados na rocha que é Cristo, se tivermos fortalecidos os nossos olhos, nossos ouvidos, tudo para as coisas de Deus. E foi algo muito importante. Eu sou muito tímida, quem me conhece aqui na igreja, eu cheguei quase não falava, mas o Ministério Avivarte foi algo que o Senhor me presenteou. Que legal. Hoje eu consigo me soltar, eu consigo falar mais de Deus. Atua. E é isso, e tudo para a glória do Senhor. Legal. Pastor, é interessante que
ela frisa, também é importante mesmo estar revestido da armadura de Deus, porque isso na vida dela foi um exemplo, né? O inimigo já devia estar colocando pensamentos na mente dela, e ela, como já sabia o papel dela da peça, já sabia o roteiro da peça, ela justamente pensou nisso. Ela também revestiu na armadura de Deus, ela pensou bem, Deus estava ali com ela presente, e ela teve a ideia de a gente ter participado. Então, muitas vezes isso acontece até na nossa própria vida. Que na própria peça você vai ser edificado enquanto ainda está ensaiando, né? E Deus muitas vai vezes falando. o inimigo coloca na nossa mente que a gente não é capaz daquilo. E sim, a gente é capaz, porque em Cristo a gente pode tudo. Amém, amém. Maciel Rocha, sua participação também é importante porque você traz exatamente aquele entremeio entre o certo e o errado, entre o mal e o bem. Como é que você vê isso na sua vida? Você é um jovem, como é que você vê isso? O mundo é assim mesmo, tem o bem e tem o mal? Existe isso, o céu e o inferno, né? O mal e o bem. É uma personagem que fala sobre a oração, né? Que nós não devemos desistir, que nós não cessar, né, de orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso casamento, relacionamento, enfim, em geral. Que é como fala daqui, que o inimigo ele bota as coisas nas nossas mentes, né, para afastar de Deus, mas sempre continuando orando, sempre cessando, que os planos de Deus são perfeitos e agradáveis para nós. Legal. Quero agradecer a vocês, achei a peça divina, foi um negócio assim espetacular, bem profissional, tudo encaixado e bem bonito mesmo, as falas muito boas. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E aí, para você que nos vê, eu queria que você desse um like aí pra gente, né? Dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aí o seu comentário, porque a gente quer saber como você está e como você está recebendo as nossas mensagens através do nosso podcast. Deus abençoe muito vocês. Amém.